Shalom a todos, aqui estamos novamente com vocês para um pequeno comentário sobre a paraxá desta semana. Uma paraxá que não é muito comprida, mas como todas as palavras da Torá, muito importante e com muito conteúdo. Estamos falando da paraxá Nitzavim, encontram-se, estamos finalizando quase Deuteronômio, e a paraxá de hoje vai do capítulo 29, versículo 9, ao capítulo 30, versículo 20. Haftará será Isaías 61, 10 a 63, 9. E para a Nova Aliança escolhemos a leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Na prática, a paraxá de hoje é uma complementação, é uma espécie de feche definitivo sobre a paraxá anterior, na qual o povo tem a opção de escolher entre a bênção e a maldição. Ou a bênção que recebem aqueles que vão cumprir as mitzvot, as instruções de Deus, e a maldição, que não é bem a maldição, é exatamente o castigo para aqueles que não vão seguir a Torá. Interessante na paraxá de hoje que está se falando de uma definição mais complicada ainda. A paraxá diz: eu dou a escolher a vocês entre a vida e a morte. E é um pouco estranho, porque por um lado as bênçãos são claras, definidas, mas as maldições muitas vezes falam de expulsão da terra prometida, escravidão, fome. Mas apesar de tudo, a morte é um resultado. Aqui fala-se, na verdade, não de vida e morte física. O povo de Israel, quando não cumpriu as mitzvot, se viu disperso, exatamente como diz aqui, serão dispersos entre as nações, mas apesar disso continuam vivos. O que significa então escolher entre a vida e a morte? O que temos que entender é que não estamos falando apenas de morte física. Existe uma coisa muito pior, que é a morte espiritual. Tem pessoas que estão vivas, estão trabalhando, têm relações com outras pessoas, tudo bem, mas espiritualmente elas estão mortas. Por dentro elas estão vazias. É o tipo mais terrível, a coisa mais terrível, porque é uma morte que as pessoas nem sentem. Elas continuam funcionando, entre aspas, no dia a dia, mas lá dentro está tudo vazio. Esse vazio espiritual é talvez pior que a morte, porque as pessoas estão cometendo erros, estão realizando atos que são contra a Torá, estão proibidos nos 10 mandamentos, e acham que está tudo bem. Como ele não está sendo castigado de acordo com as promessas, ele está tudo bem. Na prática, ele não sabe que está vazio. E é uma coisa que a Kabbalah diz muito claro, das poucas coisas que estão definitivamente bem definidas na Kabbalah. Quando uma pessoa está morta espiritualmente, quando ela está vazia, quando ali dentro não está a palavra da Torá, tudo o que ele quer fazer sai ao contrário. Se ele vai abençoar, na prática está amaldiçoando. Quando ele quer abençoar alguém, na prática, sem saber e sem querer, está jogando uma maldição sobre essa pessoa. Porque tudo está sendo ao contrário. Ele não está no Espírito de Deus. Ele está no reino das trevas, num vazio espiritual que é muito pior do que a morte. Pense bem, então, qual é a definição quando Deus dá a escolher entre a vida e a morte? Não apenas física, a morte espiritual é talvez muito pior. Shabbat Shalom.